Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Bom, hoje eu recebo a secretária de Saúde de Bragança Paulista, Marina de Oliveira. Seja bem-vinda, secretária. Olá, muito obrigada. Secretária, a gente vai falar um pouquinho então da sua gestão, né? Tá chegando aí no final 4 anos de gestão e eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Claro que a questão da pandemia vai ser um capítulo à parte, né? Mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho como a senhora recebeu a pasta e quais as melhorias, o que a senhora destaca então na sua gestão. Bem, bastante interessante fazer esse resumo desses 4 anos aqui. Cheguei em Bragança Paulista em janeiro de 2017 e então assumi a pasta e encontrei uma saúde bastante deteriorada em termos de equipamentos, de frota, mas principalmente do atendimento à população, com uma fila de espera para a realização de exames de imagem muito grande, de consultas em especialidades também muito grande, profissionais muito desmotivados. Então, o primeiro momento foi de resgatar a autoestima dos nossos servidores e depois começar, então, a colocar em dia os exames de imagem, colocar em dia as consultas especializadas, começar então a renovar a nossa frota, as nossas ambulâncias com portas amarradas, pneus carecas. E como nós somos, né, num município que não tem tudo o que a gente precisa aqui, nós precisamos nos deslocar para a capital ou para outras cidades para fazer tratamento oncológico, por exemplo, nós temos que ter condições com os nossos automóveis e mesmo com as ambulâncias boas, para que elas não quebrem no caminho, para que eu possa dar conforto a esse paciente que já está sofrendo bastante. E eu preciso dar essa condição. E a gente foi atrás, então, de tentar renovar essa frota. Hoje nós temos a frota todinha renovada, tudo zerinho, tudo muito bacana. Conseguimos também contratar bastante exames, contratar bastante consultas especializadas e com isso dar um plus. Eu acho que o primeiro momento nosso na entrada aqui na secretaria foi isso, colocar em dia e motivar a nossa equipe. Secretária, e daí quando a senhora consegue colocar a casa em ordem, chega a pandemia de Covid-19. Eu queria que a senhora falasse um pouco das medidas que foram adotadas, então, para conter, né, a disseminação da doença e também para atender as pessoas que foram infectadas. Então, nesse ano que seria o ano glorioso nosso, depois de arrumar toda a casa nos longos 3 anos, a pandemia chegou em março aqui para nós, precisamente dia 3 de março. Começamos a estudar a respeito e até hoje continuamos a estudar, porque todos os dias aparecem coisas novas. No primeiro momento, a gente já teve que suspender todas as cirurgias eletivas, destinar todas as 29 unidades nossas da atenção básica para atender síndrome gripal. Com o tempo foi passando, a gente foi vendo a necessidade de retomar as unidades da atenção básica para outros atendimentos, e aí então nós fizemos uma unidade sentinela, que é uma das nossas unidades de pronto atendimento. Desde então, todos os nossos pacientes com síndromes gripais são atendidos nessa unidade sentinela, onde realizam o exame de RT-PCR e começam os seus tratamentos. A gente tem feito uma campanha muito forte junto à população para as medidas preventivas, mas principalmente para procurar o atendimento médico no primeiro sintoma. Deu dor de garganta, já procure, deu febre, já procure, não fique esperando acumular os seus sintomas ou mesmo agravá-los, para que a gente possa tratar esse paciente precocemente e ele então se recuperar em casa, sem necessidade de hospitalização. Porque hoje, por exemplo, nós estamos com 100% de ocupação de leitos de UTI e 80% de leitos clínicos. Bragança Paulista é sede de região, portanto, aqui estão os hospitais que atendem a 11 municípios. Cria uma dificuldade ainda maior para que a gente possa lidar com essa situação. Mas continuamos. Hoje a gente tem uma quantidade de 5.907 pessoas confirmadas para Covid no município. Deste número, 98% não estão internados. Grande parte já se recuperou e outra parte está sendo tratada em casa.
temos alguns que e permanecem internados, e infelizmente temos os óbitos, que hoje somam 95 óbitos. Nossa, secretária, é assustador, né? 100% então dos leitos de UTI já ocupados. A senhora entende que essa seja uma segunda onda, porque tem essa controvérsia, né? Algumas pessoas falam em segunda onda, outros que a primeira nem foi embora ainda. A flexibilização ajudou a esses números subirem novamente? Eu entendo que a gente permanece na mesma onda, é que ela ficou um pouco mais forte, porque o nosso maior pico foi em agosto, mas a gente continuou a ter casos, né? A gente baixou um pouco, era mais de 1.500 em agosto, em setembro baixou um pouco mais, e depois em outubro um pouquinho mais, e permaneceu em novembro subindo agora. Eu não acho que é a flexibilização, mas é o tempo em que as pessoas estão em casa. A gente ficou bastante tempo em casa, comércio fechado, restaurante fechado. Foram meses muito difíceis que levaram as pessoas ao cansaço, principalmente os jovens, porque hoje o meu maior problema está na faixa etária com mais de 20 anos. Então a gente tem essa população que infelizmente está participando de festas. Eles é que estão agora, infelizmente, sendo infectados e levando essa infecção para dentro de casa, contaminando pais, contaminando avós, pessoas que podem desenvolver a forma grave da doença. Para se ter ideia, agora em novembro, e está permanecendo até o momento, entre todos os confirmados para a Covid, metade estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Então, é o público que hoje nos preocupa e é o público que nós estamos chamando a atenção, porque muito embora eles não adoeçam, eles não apresentem sintomas, eles têm o vírus e transmitem o vírus. Aí a gente chega num momento também difícil, né? Fim de ano, em que as famílias acabam né, se encontrando e por conta até do isolamento há uma expectativa muito grande de ter esse encontro. Então a gente tem aí festa de Natal, depois Ano Novo e depois férias. Isso preocupa a senhora? Né? A gente sabe que a gestão deve continuar nas suas mãos, né, nos próximos 4 anos, já que o prefeito foi reeleito. É uma preocupação? É uma preocupação imensa, porque hoje eu já estou com 100% de ocupação dos leitos. Nós pedimos tanto à Secretaria de Estado quanto ao Ministério da Saúde para que habilite novos leitos de UTI, principalmente para nós, porque por mais que a gente peça à população para nesse final de ano confraternizar com aqueles que pertencem ao núcleo familiar deles, sabemos que isso não vai ser respeitado por todos. Portanto, a gente deve ter uma quantidade de contaminados muito grande se manifestando em janeiro, principalmente. Então, tenho grande preocupação. Nós estamos sofrendo já com o que nós temos e vamos sofrer ainda mais em janeiro. A nossa esperança está na vacina. É a vacina que vai resolver o nosso problema, principalmente né, com a população que tem comorbidades, a população idosa e também nossos profissionais de saúde, porque sem os profissionais de saúde a gente vai recorrer a quem, não é? Então, a vacina é para nós a esperança. Secretária, logo no começo, então, da pandemia, se falava muito que as pessoas de risco eram aquelas com mais de 60 anos ou que tinham alguma conformidade. Hoje, a gente vê que não é assim, né? Qualquer pessoa pode se contaminar, e até nesse grupo que a senhora falou, do número, né, de 50%, representa 50% dos novos casos, pessoas de 20 a 39 anos, né, se eu não me engano, ou 29 anos, enfim, são pessoas que têm a manifestação da doença de uma forma leve ou algumas estão indo a óbito? Não, a manifestação é de forma leve. A maior parte não tem sintoma algum, nem sabe que está com o vírus, e é por isso que é mais preocupante ainda, porque aí ele transmite para o seu familiar. A gente tem trabalhado com campanhas, alertando, com fiscalização, temos bastante fiscalização nas ruas, e em relação às festas, às aglomerações, com a ajuda da Polícia Militar, a gente tem tentado conter,
porque a gente percebe que é neste momento que acontece a contaminação desses jovens. Eu entendo que eles estão cansados e tudo mais, mas é preferível eles acalmarem-se, esperar mais um pouquinho e permanecer com todos os familiares com eles, do que abusar, do que ir numa festa, transmitir a doença depois para um familiar e perdê-los, como nós perdemos 95 bragantinos até o momento. Aliás, recentemente, uma pessoa tão jovem, bastante conhecida, que é o Marcelo Veiga, veio a óbito. Infelizmente, né, ele pegou a doença, estava internado aqui conosco e não resistiu. E é uma jovem, uma pessoa jovem, mas que infelizmente a Covid levou. Para ver que não tem regra, né, doutora? Essa doença veio realmente para desafiar todo mundo, né? Desafiar a ciência, desafiar tudo, né? E principalmente a humanidade e o amor ao próximo, né? A senhora falou bem dessa questão da vacina. Há uma expectativa muito grande de todo mundo, né, em relação a isso. Alguns países já começaram a vacinação, inclusive nós já tivemos também uma definição do Ministério da Saúde falando de uma vacinação, mas que possivelmente comece ali no mês de fevereiro. Será que não é muito, não tarde, mas atrasado? Será que a gente já podia, até para retomar a economia, que é uma preocupação muito grande do país, o quanto antes se imunizar? É uma preocupação imensa, não só por conta da economia. Eu acho que as duas coisas têm que trabalhar aliados, né? Tanto a saúde quanto a economia, porque sem economia você também não tem saúde, sem saúde você não tem economia. E somente eu acho que com a vacina realmente é quando nós vamos começar a ter paz para alguns grupos, até que a gente possa vacinar a todos. E aí sim nós vamos ter uma condição extremamente boa, mas a vacina é a nossa esperança. Aí, secretária, também a gente vê que a vacina ela tem um tempo, né? Primeiro ela tem algumas ali, a primeira dose, depois de 15 dias a segunda dose, e depois de 15 dias é que a pessoa realmente está imunizada. Outras têm ali um prazo de 21 dias de distância entre uma dose e outra. Temos também os grupos prioritários, né? Então, tem as pessoas mais idosas, enfim. 2021, a gente não vai se livrar da máscara, álcool em gel, a mudança de vida e ali esterilizar todos os produtos que entram na nossa casa. Vamos continuar, porque assim, até que a gente consiga vacinar a todos, e deve começar dessa forma, pelo que eu vi a divulgação, tanto do Ministério da Saúde como do governo do Estado, profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, com comorbidades, e assim por diante, ao longo do ano de 2021. Nós vamos ter talvez uma tranquilidade maior em relação à gravidade da doença, porque aí o grupo que oferece maior risco, ele estará vacinado, mas ainda vamos permanecer sim, com o uso de máscara, com a necessidade de distanciamento, não aglomeração, e eu acho que o álcool gel, ele vai fazer parte da nossa vida para o resto da vida, porque isso foi bom. A gente aprendeu com a Covid a higienizar as mãos o tempo inteiro e, com isso, evitar uma série de doenças que podem ser por conta da higienização correta das mãos, né? Sim, até foi notificado, então, durante a pandemia, a diminuição dos casos de doenças respiratórias nas crianças, né? Por conta até delas estarem em casa, mas essa mudança de hábito também pode diminuir até a contaminação das doenças gripais dentro das escolas, porque quando um na sala de aula pega, todo mundo fica gripado, né, secretária? Sim, é verdade. Com essa higienização, eu acho que sim. A gente já percebe, quando a gente levanta os óbitos deste ano comparados ao do ano anterior, de outras doenças, você percebe a diminuição na causa respiratória. Esse ano a gente teve até diminuição de mortes no trânsito, por conta das pessoas terem ficado mais em casa. Mas no caso da higienização, eu acho que ela foi extremamente importante para que as pessoas não sejam contaminadas pelas mãos, né? Que infelizmente a nossa mão a gente põe na superfície, a gente acha que está limpo, não está. Ela está sendo a todo momento contaminada. Eu estou falando com você sem máscara, eu estou sozinha aqui, mas eu preciso depois higienizar tudo, porque pode depois chegar a pessoa que faz a limpeza da sala, colocar a mão no móvel e estar esse móvel contaminado
com vírus da Covid e com qualquer outro que a gente acaba, né, colocando através das gotículas. Secretária, um outro fator que tem preocupado muito os secretários de saúde é a questão do que vai ficar da Covid, né? Às vezes a pessoa ela é assintomática ou tem uma reação leve da doença, mas as sequelas podem permanecer na pessoa. Como o município e até a região, né, porque é uma região que contempla outros municípios próximos, já está se preparando para receber essas outras doenças que são sequelas da Covid-19. Sim, nós estamos com pouco fôlego para nos prepararmos para isso, porque quando a gente imaginou que a gente poderia começar a trabalhar com isso, teve um aumento de contaminação. Então, a gente dá passos para trás novamente e começa a repensar o tratamento nesse instante, que é o que se faz necessário agora, e pensando para janeiro ou fevereiro o que vamos fazer com todos que a gente já teve recuperados. Nós já tivemos bastante recuperados e, felizmente, não apresentaram outros agravamentos. Mas nós temos a questão da saúde mental, que está presente nessa questão da pandemia. Então, a gente tem reforçado a nossa rede de saúde mental para esse atendimento necessário, tanto com psicólogo como com outros profissionais da rede. Secretária, também há preocupação com os profissionais de saúde, né? Até nessa questão da saúde mental. Há já algum acompanhamento para esses profissionais? Alguns têm enfrentado realmente, até como dizem, né, o trauma de guerra. É o que nós estamos enfrentando hoje, principalmente os profissionais da saúde, eles enfrentam uma guerra, né, contra um inimigo invisível. Sim, com certeza. Na nossa rede, como a nossa rede é composta aqui pública de atenção básica, especializada e UPAs, nossa preocupação está em todos os profissionais, mas notadamente naqueles que estão na porta, que recebe o paciente com Covid, por exemplo, nessa unidade sentinela, ou mesmo na Santa Casa do município, que é o tempo inteiro lidando com isso, tentando entender, tentando analisar e ver se essa pessoa está precisando de um atendimento diferenciado numa área de saúde mental, como eu falei, ou em outra área, porque ela de fato fica muito afetada. É uma pressão muito grande pela vida e, infelizmente, pela morte, né? Secretária, a senhora comentou que por conta, então, dessa totalidade aí dos leitos de UTI já ocupados, há necessidade de abertura de novos, né? E que não é só o leito, né? Só a cama, mas tem todo um aparato, né? Para receber, então, a pessoa que enfrenta ali a Covid, precisa de um acompanhamento, a intubação, muitas vezes, né? A Secretaria de Saúde já está acionando o governo paulista, agora é um momento de orçamento, né? Já pensar no orçamento do ano que vem. Como que está essa negociação? Já sim, no final de novembro, quando nós percebemos essa diminuição dos leitos por parte do Ministério da Saúde, já fizemos documento para a Secretaria de Estado pedindo financiamento para continuarmos com o hospital de campanha a partir de janeiro do ano que vem e, ao mesmo tempo, os leitos de UTI para o nosso município. Aqui nós temos um hospital privado, nós estamos pleiteando verba para que a gente possa, então, contratar o hospital privado. Ele tem os leitos, ele não tem a equipe, então a verba que vier para nós é para a gente fazer essa compra do leito e também dos medicamentos e a equipe inteira. Como você falou, não é só cama, precisamos de todo o aparato. Então, isso já tem, o aparato já tem. É a contratação de pessoas e o custo é alto. Hoje é R$ 1.600 um leito de UTI por dia. Então, realmente, a gente precisa dessa verba que vem do governo do estado, que estou com fé que logo mais aí já saia para nós. A gente está aí nos momentos finais, né, fechamento do orçamento, os deputados, então, já estão com esse orçamento em mãos, estão para votar a qualquer momento. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, dessa importância, né, porque também tem o orçamento dos municípios, né, a gente está falando do estado de São Paulo, que pode, inclusive, enviar emendas, né, os deputados podem enviar emendas para os municípios.
mas nos municípios também tem esse processo de fechamento de orçamento. Como que está para a área da saúde, pensando Bragança Paulista? Felizmente, nós temos tido aqui um governo bastante preocupado com a saúde pública, então não tem nos faltado verba para que a gente possa atender a todos que nos procuram. Lógico que você não vai atender a tudo que a pessoa precisa, mas todos que nos procuram, a gente tenta atender da melhor forma possível. E já há um orçamento previsto para o ano que vem, que eu entendo será suficiente. Obviamente que se continuarmos com a pandemia forte, como estamos agora, novos recursos deverão ser alocados para a Secretaria de Saúde, seja do governo municipal, seja do governo estadual ou do governo federal, a exemplo deste ano. Nós recebemos verba do Ministério da Saúde para trabalhar com a Covid e também da Secretaria de Estado. Assim, vamos precisar no ano que vem, se continuar com esse quadro. Mas a nível municipal, o que foi destinado será suficiente para que a gente possa fazer uma boa saúde no ano que vem, sim. A senhora acha que o papel do legislativo, né, dos deputados, então, no enfrentamento dessa pandemia e até para ajudar os municípios, né, é importante, até chega a ser fundamental? Eu acho mais do que importante, como você disse, fundamental. Aqui em Bragança, nós temos a atuação do deputado Edmir Chedid, que é muito forte, trabalhador, persistente, luta pela causa da saúde pública e, através deles, nós conseguimos verba tanto do governo do estado como do Ministério da Saúde. Essa ampliação de leitos que estamos pleiteando, ele está sendo fundamental para fazer com que as autoridades do estado entendam o que estamos falando, porque o estado é uma estrutura que fica à parte dos municípios, ela precisa de interlocutores, muito embora a gente encaminhe a parte técnica, a parte política ela é relevante para que a gente possa obter os recursos, e nisso nós podemos contar com o deputado Edmir Chedid, que fortemente tem nos ajudado. Secretária, nesse momento, seria, né, de já projetar para os próximos 4 anos, né, ainda mais que houve aí a reeleição, então, do prefeito, projetar, pensar, né, ter outras expectativas. A senhora já conseguiu fazer isso em meio a essa pandemia, em meio à volta, né, do número de casos aí cada vez crescentes da Covid-19 no município? Deu tempo para planejar alguma coisa? Olha, a gente conseguiu pensar, sim, bastante coisas para o ano que vem, porque como a gente já reformou as nossas unidades que eram necessárias, quase todas, e outras estão em término de reforma, renovamos frota, colocamos exames em dia, consultas, queremos outras coisas. Um dos grandes investimentos que a gente planeja para os próximos anos é em saúde mental, para que a gente possa ter CAPs 24 horas, é a gente ter um atendimento voltado ao idoso, principalmente aquele idoso acometido de mal de Parkinson, de Alzheimer. Nós queremos fazer um centro de atenção, de aprendizado aos nossos servidores da área da saúde. Queremos montar um ambulatório que cuide de feridas, principalmente aquelas causadas pela diabetes. Então, uma série de coisas nós já pensamos e já planejamos como vamos começar a atuar no primeiro trimestre do próximo ano. Mesmo com a pandemia, a gente tem que pensar na população, nas outras necessidades da população, para que a gente não deixe a pessoa sem o atendimento necessário. Hoje, por exemplo, a gente está tendo um acometimento maior de pessoas com diabetes descompensada, pressão arterial descompensada, problema cardíaco, justamente porque num determinado momento foi necessário focar muito no combate à pandemia. Então, a gente já fez esse planejamento. Aquém do que gostaríamos, mas já o temos, sim, para o ano que vem. E próximos anos também. Secretária, tem também outras doenças que continuam, né, aí em circulação, como, por exemplo, a dengue, e a gente já começa aí no período de chuvas, né, verão, e é uma preocupação. Tem a questão de seja febre amarela, por mais que, né, já tenha um controle, mas ainda é uma preocupação, sarampo. Fala um pouquinho para a gente, como a secretaria tem administrado também essas outras
não chegam a ser pandemias, mas são endemias aqui dentro do Brasil, né? Sim, na questão da dengue, nós estamos trabalhando com as pessoas nas ruas, a gente tem uma equipe montada para trabalhar no combate à dengue, a escorpiões, e ela não parou em momento algum, a gente continua trabalhando. E a gente está agora em fase de construção da unidade de vigilância em zoonoses, que é para a gente, no ano que vem, inaugurar essa unidade e ter um trabalho ainda com mais qualidade voltado para as endemias, para o controle de zoonoses, e, ao mesmo tempo, trabalhar a questão da febre amarela, as imunizações. Temos também uma equipe trabalhando em relação a isso, para que as mães levem as crianças para tomar vacina contra o sarampo, contra a polio, contra as 18 doenças que são possíveis as crianças e adultos de serem imunizadas. A gente vai tentando, em meio à pandemia, ter equipes específicas para não parar as outras ações que a secretaria precisa continuar fazendo. Até no caso da dengue, chikungunya, foram identificados casos nesse período ou não? De dengue, sim, nós tivemos bastante casos, mas muito mais do que o ano passado. Eu acho que, por conta das pessoas ficarem em casa, causou também uma desmotivação nas pessoas, e como a gente não podia adentrar as casas, nem aos quintais, a gente não conseguia fazer aquela verificação e falar, olha, isso você não pode permitir porque acumula água, aquilo não pode. Tivemos um momento bastante expressivo nesses meses que as pessoas ficaram mais confinadas. Mas o ano que vem vai ser diferente, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor e conter o avanço da dengue. A senhora falou da questão da vacina, né, das crianças, e durante esse ano teve aí uma diminuição também da ida das mães até os postos de saúde por conta do medo também da contaminação, de contaminar os filhos. Eu queria que a senhora falasse para a gente como foi esse comportamento, então, durante a pandemia, e se já começa a mudar, as mães já estão tendo um pouco mais de coragem, né, de enfrentar esse ambiente, sabendo também que o ambiente é preparado, né, para recebê-las. Isso foi um dos motivos que nos levou a ter uma unidade sentinela de atendimento às pessoas com síndromes gripais e deixar as unidades da atenção básica para outras doenças e também para as imunizações, para que as mães pudessem ficar mais tranquilas. Olha, eu vou levar naquela unidade porque lá não atende síndrome gripal, ou seja, lógico que corre o risco de encontrar, de ter um contato com alguém com Covid, a pessoa não saber, mas não atende esse tipo de paciente lá dentro, porque tem um outro local exclusivo. Com isso, a gente percebeu que as mães foram perdendo um pouco o medo, levando as crianças, mas mesmo assim a gente teve uma adesão em relação aos outros anos um pouco mais baixa. Tivemos que chamar mais a população, tivemos que fazer mais dia D para que a população pudesse vacinar contra o sarampo, contra a polio, que é uma grande preocupação nossa, mas o medo ainda persiste. Vai se perdendo um pouquinho, mas ainda persiste. Só com a vacina, eu acho, para que o medo possa ir embora de vez. Estamos chegando aqui nos nossos minutinhos finais, secretária, e eu queria que a senhora falasse um pouco da expectativa, então, né? A gente sabe que há muita expectativa na questão da vacina, mas a expectativa da sua gestão. São mais 4 anos aí pela frente, né? E tem desafios para vencer e conquistas também para alcançar. Sem dúvida, eu acho que esses 4 anos, apesar da pandemia, nós conseguimos conquistar bastante coisa. Acho que conseguimos dar uma qualidade muito boa de atendimento à nossa população bragantina. E esses 4 anos, com os projetos que temos, com a experiência que a gente acumulou ao longo desses 4 anos, vamos fazer ainda muito mais. É uma gestão proativa, uma gestão que não deixa faltar verba para a saúde. Temos 1.500 servidores na área da saúde motivados para que a gente possa realizar vários sonhos que a gente tem ao longo desses próximos 4 anos. Ok, eu conversei com Marina de Oliveira, secretária de Saúde de Bragança Paulista. Muito obrigada, secretária, por passar para nós todas as informações. Também parabéns pelo trabalho realizado no município.
Agradeço muito a oportunidade, desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo, se Deus quiser, muito, muito melhor que esse foi para todos nós. E vamos todos nos cuidar e ter cuidado com os demais. Muito obrigada. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.